E vamos lá para mais um vídeo aqui no seu domingo, as boas notícias da semana, temporada de resultados aberta e vamos aos destaques aqui das principais empresas. Só te peço rapidinho para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e me falar aqui nos comentários no final do vídeo se você é investidor de alguma dessas empresas que nós vamos comentar a partir de agora. Vamos lá, olha só, Usiminas, setor de siderurgia, até que enfim deu lucro. Veja que a receita da empresa vinha bem estagnada, caindo inclusive, e agora deu aí um respirozinho, subindo 7%, atingindo 6,8 bilhões. Já o EBITDA deu aí uma alavancada importante, subindo 72%, e a empresa voltou a dar lucros. Então veja só, né, que o negócio vinha bem ruim aí para o lado da empresa e agora no terceiro trimestre ela reporta lucro aí de 185 milhões. Os números vieram até acima do esperado depois de um período bastante fraco ali da empresa, onde ela ficou com o alto forno parado, principalmente, né? Essa que foi a principal questão ali em relação a Usiminas e acabou demandando ali maiores investimentos. Com o equipamento parado, a empresa produziu muito menos, consumiu caixa e agora o alto forno de volta ajudando a retomar os resultados da empresa. Porém, você que é investidor da empresa, a gente tem aqui pontos negativos e pontos positivos. Vamos aos negativos, ó. É uma empresa que não tem muita proteção, entre aspas, ali contra a desvalorização do real, por exemplo, e até mesmo a deterioração do cenário econômico doméstico aqui no Brasil. Primeiro a gente vê aqui, ó, pela margem. É uma empresa com margem EBITDA baixa, né? 6% aí, por mais que tenha retomado, é pouco. A margem líquida mesmo deve estar ali na casa dos 2%, mais ou menos. Então a empresa ela é muito refém da parte de siderurgia. Veja que dos 6,8 bilhões de receita, né, que a gente viu há pouco, 6,1 bilhões é de siderurgia e desse montante 5,8 bilhões é vendas aqui no Brasil. Então é uns 95% aí de exposição ao Brasil, olhando essa parte de siderurgia. Até tem o negócio de mineração, né, onde quase tudo ali vai para exportação, que é a parte dolarizada, mas é muito pouco representativo ali em termos de receita. São 767 milhões contra 6,1 bilhões da siderurgia. Então, por exemplo, enquanto a gente tem ali uma CSN, né, vamos considerar como concorrente da Usiminas, que é siderurgia, e também está passando ali por maus bocados, porém a CSN tem o braço de mineração, que é a CSN Mineração, que aí sim já é forte ali no balanço em termos de minério, e tem ajudado a CSN a dar um respiro. Hoje a maior parte do EBITDA ali da CSN vem da CSN Mineração, e para a Usiminas está bem longe disso, né? Até mesmo se a gente comparar com a Gerdau, que é siderurgia também, mas cerca de 50% do resultado da Gerdau vem do exterior. Então as concorrentes aí, como eu chamei, né, aumentaram a exposição relevante ao mercado externo e a Usiminas ainda não. Por mais que tenha melhorado sim o resultado, isso é um fato, ela ainda continua muito refém da economia brasileira. E nesses tempos atuais, isso é uma desvantagem quando você vai comparar com as outras empresas do mesmo setor. Então você que está analisando o setor, esse é um ponto importante. Mas de outro lado, né, a gente tem também o dado positivo. A boa notícia é o fato que, por mais que a empresa tenha amargado ali prejuízos seguidos, né, o balanço seguiu forte, mesmo nos períodos de prejuízo. E hoje, mesmo a alavancagem tendo subido um pouquinho, ainda está em níveis muito baixos, né, em 0,3 vezes. É praticamente zero dívida, tá? Se ela quisesse usar o caixa ali para pagar tudo, ela poderia fazer. E hoje a gente tem um perfil de endividamento bem tranquilo, sem grandes desembolsos até ali 2025. 2026 vai ter um desembolso aí de 2,3 bilhões, é bastante, mas a posição de caixa da empresa, ó, é 5,9 bilhões, ou seja, ela vai talvez se preocupar com dívidas só lá em 2029, tá? Isso imaginando que ela não consiga se recuperar. Talvez, vai que ela continua patinando aqui em resultados e imaginando também que ela não faça mais investimentos. Porém, eu penso o seguinte, né, que se a Usiminas não buscar atingir novos mercados, né, igual as concorrentes fizeram, ela vai sempre ficar aqui nessa gangorra. Ora dá lucro, ora dá prejuízo, porque o cenário econômico não está fácil. Tá? Porque acho que para ela se recuperar, o Brasil tem que andar e ficar estabilizado. Essa é a grande questão para a Usiminas, né? É a típica empresa, como eu gosto de chamar, refém do Brasil. Mas os resultados foram positivos. Olhando aqui rapidamente estimativas de dividendos, não são das melhores, né? Como a gente viu, a empresa vem tentando se recuperar ali dos prejuízos, mas olhando para a data compra, a gente vê aí quando que vai ser o próximo anúncio. Se tiver anúncio, né, agora vai ser provavelmente só o ano que vem, lá no mês de abril, aí, pelo menos com a data
Datacom caindo nesse mês especificamente, tá? E olhando aqui a opinião dos analistas que estão fazendo a cobertura do ativo, estão divididos aí entre comprar, manter e vender, e eu queria saber a sua opinião aí, o que você acha da Usiminas. Seguimos acompanhando os próximos resultados da empresa. Vamos passar aqui para a Vale, mais uma empresa aqui correlacionada aí ao segmento. A empresa reportou os números oficiais depois da prévia que a gente discutiu recentemente em um outro vídeo. Vamos ver aqui, ó, os números oficiais então foram de queda, né, como já era esperado, receita líquida caindo 10%, sendo reportados 9,5 bilhões, o EBITDA ajustado caindo 21%, foram 3,7 bilhões reportados, o lucro líquido caindo também 15%, foram reportados aí 2,4 bilhões. E a dívida líquida expandida aí da empresa aumentando 6%, hoje em 16,5 bilhões. Todos os números aí estão em dólares, tá? Então, receita, EBITDA e lucro em queda, foram aí principalmente, né, pelos menores preços realizados de minério, o preço de referência caindo 11% no trimestre e 13% na comparação anual. Até teve ali, né, uma redução de custos aí por parte da empresa que favoreceu o EBITDA, isso é positivo, senão o resultado teria sido menor, né? Talvez esse é o dado positivo aqui do balanço. Teve o efeito do câmbio também, né, positivo, ajudando bastante, né? Então o dólar alto é muito bom para a empresa, além ali da redução dos custos que eu comentei e os maiores volumes de venda, mostrando que a empresa está mais produtiva, como a gente viu na prévia operacional. Mesmo assim, a dívida subiu, como eu falei. Por quê? A empresa teve que aumentar provisões, né? Em relação ali ao caso da Samarco, o aumento ali foi na casa de 1 bilhão, com a empresa reportando ali uma provisão de 4,7 bilhões, mas ainda assim foi positivo, porque o mercado, ao que parece, esperava uma provisão bem maior do que essa, né? E mesmo assim, o endividamento em relação ao EBITDA, ele segue baixo, né, em 0,5 vezes. Então, no geral aí, para a Vale, acho que nada demais, é nada fora do que já estava sendo esperado pelo mercado. Para os analistas aí que fazem a cobertura, a empresa segue barata, o viés é comprador, com a empresa evoluindo ali a parte de metais básicos para a transição energética, que tem sido o lado positivo da tese, além da maior produtividade que a gente vem comentando em últimos vídeos. Porém, como a gente viu, né, os preços realizados de minério seguem em queda. E esse é o ponto de atenção principal na tese do minério. É isso que faz o resultado da Vale. A questão da maior produtividade, do avanço ali da parte de metais básicos, e isso alimenta a expectativa de futuramente a empresa aumentar o lucro. Mas para isso, o minério tem que se recuperar. Falar de Vale é falar de China, como eu sempre comento aqui. Passando aqui agora rapidinho para estimativas de proventos, eu já mostrei recentemente, mas não custa a gente recapitular. O yield estimado aqui para a empresa, na opinião aí dos analistas, é entre 8% e 9%. Olhando Datacom, o histórico sinaliza certeiro mesmo agora só para março de 2025, mas talvez, quem sabe, venha algo ali até o final do ano, né, como foi feito em 2022 e 2023. A gente teve proventos sendo anunciados aí no final do ano, então seguimos de olho aí nas ações da Vale. Vamos para mais, ó. A gente teve também elétricas, começando aí a temporada de balanços, Neoenergia também reportou resultados nessa última semana aí, então pegando aqui as principais linhas aí que a empresa informou ao mercado, nós tivemos a receita, ó, atingindo aí 11,8 bilhões, crescimento de 23%, já o EBITDA no trimestre veio em queda de 8%, porém no semestre aí até que ficou estável com uma queda de 1%. A empresa teve alguns imprevistos aí, né, como custos com energia maiores, né, e segundo o que a empresa falou ali nas demonstrações, teve também algumas distribuidoras que tiveram reajustes tarifários negativos, né, e elas são atreladas à IGPM, e acabou então limitando ali o resultado operacional. Já o lucro líquido também veio em queda, foram reportados 841 milhões, uma queda aí de 46%, além ainda dos indicadores de endividamento que subiram. Então os números da Neoenergia foram dentro do esperado, talvez até neutro, né? Essa é uma empresa que eu particularmente considero meio que uma carta coringa ali para a gente fechar o portfólio de setor elétrico pensando em uma carteira. Eu gosto da empresa, principalmente olhando para o lado dos investimentos. Então se você já tem transmissora e geradora e tem espaço para mais uma elétrica, faz sentido você olhar para uma distribuidora. Não precisa ser Neoenergia, mas
mas tem outros nomes aí no segmento. Hoje a gente está discutindo ela aqui por causa do resultado, né? Mas falando de negócio, ó, ela é exposta a todo o segmento de energia. Na parte de geração, ela tem os renováveis, né, com geração eólica, hídrica e solar. Ela também comercializa energia, além da parte de transmissão, onde a empresa tem projetos importantes aí em implantação. Atualmente, 5 projetos sendo implementados, com uma RAP total ali superior a 1 bilhão. Nesse sentido aqui, algumas RAPs já vêm parcialmente sendo liberadas à medida aí que as obras vão avançando e já vai ajudando a empresa ali no resultado. E futuramente, quando tudo estiver operando, é só receber a RAP tranquilamente ali com contratos bastante longos, tá? Então essa diversificação acho que faz com que a Neoenergia ela seja interessante, né, para fechar o setor dentro de uma carteira. A grande questão é que não é boa pagadora de dividendos, porque a alavancagem da empresa ainda é alta, muito por conta ali dos investimentos que a empresa está fazendo. Só nesse trimestre foram mais de 2 bilhões investidos, então a empresa não pode praticar ali um payout elevado, senão a conta não fecha. Mas de outro lado, o valuation ele é descontado, né, desconsiderando o endividamento. A dívida é alta, mas o problema da dívida fica mais ali pelo fato dela não poder pagar mais dividendos. Porém, do ponto de vista dos investimentos, faz todo sentido o endividamento, né? E investir é isso. Se você quer a média, é investir nas empresas consolidadas, as empresas tranquilas. Mas se você quer se expor a maiores retornos no longo prazo e está disposto a esperar, é olhar para empresas que estão fazendo grandes movimentos hoje, né? Grandes investimentos hoje. E quando é setor perene, é melhor ainda. Então, são 2 cases aí, né, que eu destaco, né? Neoenergia e Transmissão Paulista. Estão fazendo grandes investimentos, grandes movimentos e no futuro tem tudo para dar certo porque são segmentos perenes, tá? Vamos aqui para mais destaques na semana. Outra gigante ali no seu segmento, a Suzano, empresa de celulose, também reportou seus números. O mercado até gostou aí do resultado, né? As ações operaram em alta no último pregão aí de sexta-feira. Vamos ver, ó, a receita líquida, né, crescendo aí 7% no trimestre e 37% na comparação anual, atingindo 12,2 bilhões. O EBITDA também seguiu a linha de crescimento, atingindo 6,5 bilhões, cresceu 4% no trimestre e 77% na comparação anual. A margem EBITDA atualmente em 53%. O resultado financeiro veio positivo, 868 milhões aí positivos, contra cifras bilionárias aí negativas do período passado, né? E o lucro líquido aí de 3,2 bilhões, revertendo o prejuízo, portanto, a Suzano. Além ainda que a gente teve aí geração de caixa que subiu bastante no comparativo anual e veio estável no trimestre, positivo. Do lado da dívida segue gigantesca ainda, mas pelo menos diminuiu um pouco. Hoje está em 3,1 vezes EBITDA. Se fosse um setor estável, acho que não teria problema essa dívida, porque é mais uma empresa também que está fazendo investimentos gigantes, porém aqui não é o caso. É um segmento muito cíclico, a empresa é refém de preço, é uma empresa exportadora. Olhando por baixo aqui pelo que a empresa reportou ao mercado, mais de 90% da celulose que ela produz vai para o mercado externo. E com isso, né, o mercado de bolsa agora, né, olhando para cotações, operou aí bastante otimista e acabou animando até para outras empresas do segmento, como a Klabin e a Irani. Então acaba sendo uma deixa ali, né, que talvez para a Klabin a gente tenha resultados melhores, tá? Mas ainda sobre a Suzano, falando de dividendos, não é empresa para esse fim, ainda o histórico é bem inconsistente, apesar que pode vir alguma coisa, né? Como a empresa deu um bom lucro aí, reportando bons resultados, até dezembro agora, ó, especificamente mês de dezembro, é mês de data compra Suzano. Então, se você é sócio, é ficar ligado. Olhando aqui o consenso dos analistas rapidamente, eles gostam aí do ativo, a maioria recomendando compra, e é como eu falei, né? Suzano, apesar do bom resultado, é um setor muito volátil. Acho que não é para qualquer investidor ir se posicionando ali sem entender essa dinâmica da empresa. Mas me fala, inclusive, o que você acha aí, né, dessas empresas que eu estou comentando aqui? Se você investe em alguma delas, o que você achou aí dos resultados que elas reportaram nessa temporada de balanço? Não são setores fáceis, tranquilos para investir, com exceção aqui da Neoenergia, que já é um segmento ali mais previsível. Então, por hoje foi isso, começando aqui oficialmente a temporada de balanços aí com os primeiros números reportados oficialmente. E se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.